consigo entender, é só isso. Eu não consigo entender porque que a Fúria não picou trem. É só isso, tipo, na minha cabeça de fora como torcedor, antes de começar o jogo, não há justificativa pra essa trem não estar aí. Só que o torcedor acredita até o final. Também não vou ser um engenheiro de obra pronta de falar depois, né? Então só tô falando antes que me chamou muita atenção não ter trem, um mapa que essa G2 não jogava, né? 88% da Fúria só ganha trem e a gente não vai de trem. É isso aí, galera, né? Apenas o áudio aí dito antes do jogo, como eu sempre tenho tentado fazer nesses últimos anos aí, seja no que a gente estiver assistindo, sempre tentar opinar e que fique claro que isso é uma opinião de uma pessoa que está de fora, que apenas, né, vendo ali pelas estatísticas e pelas coisas. Opinião dada, não precisa estar certo ou errado. Eu nunca julgo uma opinião ou o esporte competitivo por vitória e derrota. Eu sei que tem muita gente que julga e não tenho nada contra, cada um julgue como quiser. Eu não julgo. Hoje em dia, já há muito tempo, né, no futebol e também há muito tempo no CS, sempre foi assim, desde que eu fui aprendendo. Eu me pauto a opinar e a ver alguns indícios que fazem eu ter alguma coisa para melhorar meu percentual de vitória, para melhorar minha equipe, para melhorar meu atleta, mas a vitória e a derrota dentro de um jogo competitivo, ela tem vários fatores. Então, novamente, eu não farei isso, né? Eu não posso dizer que a Fúria ganharia ou perderia porque picou ou não picou trem, né? Então, eu também não vou me aproveitar de eu ter, como o cara falando, você fala muito, eu avisei, porque realmente, ultimamente, nós estamos indo bem, né, desde o Major. Não vou me aproveitar, porque é o que eu sempre falo. Comentei da PEN hoje na live, para quem não viu. A PEN vai voltar pro Brasil e achei uma decisão que me preocupa muito. Não por voltar só, mas talvez o porquê estar voltando pro Brasil. E me parece que existe alguns jogadores ou alguma coisa que a PEN mais parece que quer ficar, às vezes, no Brasil do que lá fora, e acho que não são todos os jogadores que querem fazer isso. E aí muita gente falou, Poca, mas você não tinha sido o único cara que elogiou a PEN voltar no Brasil no ano passado, no semestre passado? Sim, pelo motivo, né? Pelo motivo. Então, minha análise sempre vem tentando criar alguns indícios, alguns motivos do que eu acho, né? E também tem vezes que eu vou estar errado e não tem problema nenhum, né? Então não tem problema nenhum também ter esse erro. Eu acho que o importante, como eu já tenho falado há muito tempo, é a gente opinar e colocar ali o que a gente acha e entender que no esporte tem gente que tá lá dentro e acha diferente e tem algo a estudar muito mais do que a gente, e nesse caso, foram os dois casos aí. Hoje, acabei de comentar esse negócio da PEN indo pro Brasil, tem lá na minha VOD, né, muito mais comentado, não é esse o intuito desse vídeo hoje, tá? E fiz esse comentário da Fúria porque me causou estranheza. A Fúria acabou perdendo de 2-0 para G2. Pelo que eu vi do jogo, não acredito que tenha sido um grande impacto ter tido a trem ou não, né? Não acho que isso mudaria impacto. Como eu disse, não estou julgando vitória e derrota, eu julgo indícios e eu julgo o comportamento do que eu acredito do time. O time tem um mapa muito bom contra uma equipe que nunca jogou o mapa. Para mim, era muito, né, óbvio de fora que esse pique deveria ser trem e não por ganhar ou perder. Isso é consequência de outros fatores que também vão estar no jogo, né, não independendo só do mapa. Obviamente, o mapa é um deles que pode ajudar. Fúria perdeu de 2-0, galera, na Dust 2. Pra ser bem sincero, a Fúria fez um ótimo CT. A Dust 2 da Fúria, pra mim, continua como um mapa bom da Fúria. Mesma coisa que eu falei também antes do jogo. O Gal até brincou, Pocão, e aí? Eu falei, não falei da Dust 2. Eu falei que o indício era melhor na trem. A Dust 2 é boa também para a equipe da Fúria e quase vencemos. Fizemos um CT muito bom. Nesse caso, né, eu acho que o que mais fica é o TR que não conseguiu começar e se adaptar tão rápido. Não acho que a questão do pistol seja mentirosa, porque a questão do pistol é estatística. Se a Fúria ganhasse um pistol nesse jogo, poderia ajudar muito essa Dust 2. Poderia vencer, tá? Mas como eu falei, eu acho que pra analisar mais, eu ficaria como pistol, a Fúria tem ganho a maioria, hoje ela não foi bem, né? Mas na estatística da Fúria ela tem ido bem, tem que até dividir essa estatística contra times
que a gente considera de um level melhor, para ver se essa estatística continua sendo a Fúria ganhando o Pistol ou não, né? Mas não acho que o Pistol é um problema da Fúria. Eu acho que talvez esse TR da Dust 2 seja algo a se olhar um pouco melhor. Por que a Fúria não conseguiu se adaptar tão rápido? Demorou um pouquinho para entrar no jogo no TR e no CT. Um CT sensacional da Fúria, né? A G2 fez o Pistol, ficou 2-0 e a Fúria quase virou a partida. Uma Dust 2 bem equilibrada e uma Dust 2, como eu falei, né? 2 halves distintos. A G2 muito bem de CT, a Fúria muito bem de CT. E aí, alguns detalhes, né? E nesse caso, principalmente do Pistol, foram para esse mapa diferencial para a vitória da G2. Quando a gente vai para Inferno, aí não tem muito o que falar, né? É um jogo bem controlado da G2. Eu acho que na própria Dust 2, pelo Ralph, teve um cara que falou isso no chat durante a transmissão ao vivo e eu concordo um pouco, né? Eu leio bastante os comentários, né? E vou dar esse também crédito que a galera falou. Por mais que tenha sido 13-11, às vezes nessa série a gente não sentiu muito a Fúria como possível vencedora. Por quê? Muito provavelmente porque a Fúria poucas vezes esteve à frente do placar, esteve perto, esteve trazendo alguma coisa que nos fizesse acreditar. E eu acho que essa Inferno, de novo, a Fúria demorou muito, na minha opinião, para se adaptar. Eu sempre falo que é fácil ver de fora, isso com certeza é mais fácil. Então, eu sempre, na minha cabeça, tá, eu sempre tento dar um crédito de um pouco a mais. Um pouco tempo a mais. Até porque, às vezes, quando eu vou reassistir jogos do G3X ou jogos eu consigo, na hora que eu tô reassistindo, falar: caramba, eu podia ter tomado essa decisão 1 minuto antes. Então eu consigo dar um gap que às vezes, não pode ser toda hora, né? Mas que às vezes, dentro do jogo, você possa ter um ou outro round ali, né? Esqueci a palavra, né? Aquele percentual de erro. Não é o percentual de erro. Alguém vai lembrar lá, né? Quando tem as pesquisas eleitorais lá, que tem o percentual que pode ser para mais ou para menos. Então, pode acontecer isso, tá? Não acho que é super grave, mas eu acho que nesse caso a Fúria demorou bastante para começar a brigar a banana. Acho que foram uns 3 rounds antes. Eu acho que já 2 rounds pelo menos, né? Como eu falei, um round de crédito ali. Eu acho que a Fúria poderia já ter começado a incomodar mais essa G2, que deu um show com domínio de mapa, hein? Essa G2 deu um show a lá time Tier S, com domínio de mapa na Inferno. Obviamente, quando ela pegar time Tier S, provavelmente o time não vai deixar ela ter esse domínio de mapa, mas com domínio de mapa, a G2, assim, botou a Fúria na roda. No 7-0, a Fúria conseguiu se adaptar, porém, mesmo assim, ainda perdeu 2 rounds, porque se adaptar taticamente não quer dizer que você vai ganhar tudo, né? Quer dizer que você vai dificultar, como eu falei, indícios. Então, a adaptação da Fúria veio, pra mim veio tarde, virou 9-3 e a Fúria fez 3 rounds, a G2 fez 2, ou seja, era um half que poderia ser um pouco mais equilibrado se ganha o Pistol e o principal se adapta um pouco antes, mas eu acho que a Fúria vai aprender com isso também, porque isso ficou claro e com certeza depois do jogo, no review, vai ficar claro pra eles. A Fúria até tentou fazer uns rounds ali de TR, mas não conseguiu vencer, galera. Então, tivemos a derrota da Fúria. Vamos a todos os jogos, tá? Desse primeiro dia da segunda fase da nossa querida IEM Cologne, tá, galera? Então tivemos a Stead Kyosuke também, que jogou bem, hein? Fazendo 2-0 Falcons na Gamer Legion, G2 2-0 na Fúria, The Mongols 2-0 na 3D Max, Vitality 2-0 na Astralis, Aurora 2-0 na NiP. Então todos os 2-0, basicamente, né, tirando ali o G2 e Fúria, mas os favoritos ganharam. G2 e Fúria, muita gente também poderia colocar G2 como favorita, mas acho que era um jogo mais igual. Nave fez, e eu colocava a Nave como favorita, mas também era um jogo mais igual, e acabou que foi o melhor jogo, né, um 2-1 aí pra Nave. A Nave conseguiu vencer. Então hoje, galera, basta você ver quem ganhou está na Winner, quem perdeu está na Lower, tá? Como é o primeiro dia, não tem muito segredo, ninguém tá eliminado, ninguém tá classificado, e aí a gente vai pra amanhã, tá? E os jogos de amanhã, aí sim, nós já podemos ter eliminados e já podemos ter classificados. Então vamos lá. Mouse Liquid, Spirit Heroic às 8h30 é a estreia desses times nessa fase. A Heroic e a Liquid já jogaram, mas não nessa fase. Então, também é um jogo que não elimina e não classifica ninguém. A partir das 11 horas, a gente já começa a ter classificatórios. Falcons e The Mongols. Quem ganhar de Falcons e The Mongols se classifica já para os playoffs.
É bom, né? Ganhar os 2 jogos, é rapidinho, parece que você já tá nos playoffs. Quem perder ainda tá vivo, pode perder um jogo, então quem perder daqui tá tranquilo. 3D Max e Gamer Legion já é diferente. Quem ganhar segue na Lauer e quem perder tá fora aí do campeonato, né? Então os times que perderem ali chegarão de 13º a 16º do mundo, ou o Gamer Legion ou o 3D Max vai chegar nessa posição. 1h30, então amanhã o prime time aí pro Gaules e pra você, pra galera, domingão, 1h30 ali por volta de 1h30, teremos Fúria e Astralis nesse mesmo sistema de 3D Max e Gamer Legion. Quem perder, tchau, o campeonato fica de 13º a 16º. Quem ganhar vai pro 9º a 12º e continua com chance de ganhar mais e ir subindo mais, né? Não precisa nem falar, a Fúria já ganhou das Astralis. Concordo que o jogo pra mim é bem 50-50, tá? A Fúria conseguiu ganhar o primeiro confronto deles na primeira fase. Não garante nada que a Fúria vai ganhar esse jogo. Não teremos trem, né? Porque a Astralis veta trem. Então, mais uma vez, a Fúria, né, irá colocar outros mapas para jogo. Eu confio que a Fúria possa ganhar sim. Seria bem importante para a Fúria ganhar para atingir aquela meta ali que eu coloquei para Fúria e PEN de 9º a 12º. Seria legal a meta ali do ok, bom ali para ficar ali pelo menos, né, figurando nesse top 10. Claro, repito, igual eu já tô falando todos isso, que a gente quer mais, mas eu acho que ali já seria um resultado ok. O Mimea também tem G2 e Vitality, tá? Então G2 e Vitality, quem ganhar classifica, quem perder ainda está vivo. Galera, vamos lá, hein? Esse domingão temos que continuar com o Brasil vivo no CS, tudo vai dar certo. Vamos lá, tá? Não usem, obviamente, né? Lembrem de tudo que eu falei no começo do vídeo, né? Sempre opiniões, a gente tentando discutir, tentando, velho, melhorar, tentando refletir, tentando ouvir outros lados, mas nunca querendo ser dono da verdade ou querendo porque a gente acertou, a gente sabe e era fácil. Não, nunca é fácil, né? Nunca vai ser fácil, mas realmente, como disse o amigo no último vídeo, desde esse Major aí a gente tem analisado bem esses indícios de algumas coisas e muitas dessas coisas acabaram acontecendo. Essa a gente não vai saber, né? Se tivesse trem, se a Fúria iria melhor ou não. Quem sabe se a Fúria pega a G2 de novo, né? Mas, como eu falei, não é questão de vitória-derrota, é questão de como ver, né? De discutir de forma. Então, quando a PEN foi pro Brasil aquela vez, eu não sabia que a PEN ia bem no Major, né? Eu só tava discutindo que a PEN tinha um bom tempo na Europa e que o argumento de relaxar a cabeça, ganhar confiança, ter um pouco mais de família perto, era um argumento válido. E eu discordo dele agora, porque nós estamos começando um semestre, a PEN estava no Brasil, a PEN está super mal, e era um momento que ela precisa, mais do que nunca, ainda com a entrevista do Biguzeira, de juntar o elenco, de todo mundo estar na mesma página. Eu acho que mais do que nunca eles precisariam estar na Europa. E me parece, eu posso estar totalmente errado, que existem alguns jogadores da PEN que preferem mais ficar pelo Brasil mesmo e viajar para jogar campeonato. E nesse sentido, eu acho que se você manter isso durante um semestre, não acredito que seja algo para dar certo, né? Então, só para quem, né, não ficar curioso do que eu falei, foi mais ou menos isso, mas na live eu discorro um pouco mais sobre isso. Beleza? Tamo junto, tá, galera? Tamo junto. As outras coisas, né, que a gente fala, que a gente falou antes do Major da Legacy, porque a Legacy estava nos mostrando um CS muito competitivo, então também eu não sabia que a Legacy ia chegar em 9º no Major, ela poderia ser eliminada, porque mostrar um CS competitivo hoje não é um grande indício num Major, quando você tem várias outras equipes competitivas, mas a Legacy era uma delas, era competitiva e mandou muito bem. Por exemplo, diferente desse MBR que a gente tá vendo. O MBR é um time que os indícios são que provavelmente o MBR desse jeito, né, vai ter alguma mudança, pelo menos interna, de postura desse jeito. O MBR não consegue nem competir, né? Então vai ganhar um jogo, mas vai ganhar um, no máximo 2. Vai ser difícil que ganhe muitos jogos nesse momento. Então são os indícios, né? Não é tá certo. Eu espero que o MBR ganhe 10 jogos seguidos, né? E a gente fale, caramba, como o esporte é legal, né? E o esporte é isso, nada mais é do que você muitas vezes tirar tudo que você tá passando e mudar, sabe fazendo o quê? Jogando, velho.